Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações sobre novas videoaulas, clique no sininho. Se gostar desta aula, deixe seu like. Bom, a nossa aula de hoje é sobre teorias de comércio internacional, especificamente duas delas: as teorias das vantagens comparativas e a teoria das vantagens absolutas. Tá? A gente vai entender os conceitos, como elas funcionam e a diferença entre elas, ok? Então, espero que vocês aproveitem. Para nós entendermos e conseguir, digamos assim, definir as teorias de comércio internacional, a gente tem que partir de algumas hipóteses, né? E essas hipóteses que nós temos aqui, essas 5 hipóteses, elas são basicamente válidas para qualquer teoria de comércio internacional, certo? Ou seja, nós temos as teorias, elas são explicadas através de duas nações, duas commodities e dois fatores de produção, geralmente trabalho e capital. Não existe restrições comerciais, não existe mobilidade de fatores, há concorrência perfeita em todos os mercados de commodities e não há custo de transporte, ok? Ou seja, se tira tudo aquilo que efetivamente pode, digamos assim, atrapalhar o entendimento, né? Para que a gente possa focar efetivamente em como funcionam as teorias de comércio internacional. Então, a gente isola as variáveis, né, para tentar conseguir prever o evento que nós estamos aqui estudando. Ok? Dito isso, vamos à definição de teoria da vantagem absoluta. A teoria da vantagem absoluta foi proposta por Adam Smith. E ela diz que é a comparação entre produtores de um determinado bem levando em conta sua produtividade. O que diz a teoria de comércio internacional baseada na vantagem absoluta? Que os países se especializam na produção daquilo que eles são mais eficientes. Então, por exemplo, se o Brasil é mais produtivo em soja e os Estados Unidos são mais produtivos em carne, o Brasil se especializa em soja e os Estados Unidos em carne. Né? Bom, então, a teoria das vantagens absolutas, ela simplesmente leva em comparação à produtividade. Né? A ideia dela é que através desse processo de comércio, através da produtividade, os recursos são alocados com mais eficiência e a produção de ambos os países crescem com o comércio internacional. Essa é a teoria da vantagem absoluta. Foi a primeira ideia sobre o comércio internacional, porque a primeira ideia sobre o comércio internacional vem lá do tempo dos mercantilistas, mas o Adam Smith foi o primeiro economista que se debruçou verdadeiramente sobre o assunto. Né? E aí criou então a teoria das vantagens absolutas. Já a teoria das vantagens comparativas, ela não leva em conta a produtividade, ela leva em conta os custos-oportunidades. Então ele diz, a teoria da vantagem comparativa diz basicamente que o país se especializa na produção de determinado bem onde seu custo-oportunidade é menor. Né? E que ao fazer isso, o bem-estar de todos melhora. Por que surgiu a teoria da vantagem comparativa? Que foi proposta por David Ricardo. Porque surgiu a partir da pergunta de que e se um país é eficiente em tudo? É mais eficiente que outro país em tudo? Se ele é mais produtivo em tudo? Há base para o comércio entre esses dois países? E a resposta de David Ricardo é sim, desde que a gente leve em conta os custos de oportunidade, não os ganhos de as vantagens sobre produtividade. Os ganhos de produtividade. Bom, então esses são basicamente os dois conceitos de teoria de vantagem absoluta, o conceito de teoria de vantagem absoluta e o conceito de teoria de vantagem comparativa. Então agora nós vamos partir para um exemplo onde a gente vai conseguir perceber qual é a diferença entre um e outro. Tá? Entre a vantagem absoluta e vantagem comparativa. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Exemplos de ganho de comércio. Vamos imaginar dois agentes, né? Ou duas nações. Nessa nossa nação, nós temos uma nação aqui, um agricultor, uma nação pecuarista. Tá? Eles produzem batata e carne, basicamente dois itens, duas commodities, e dedicam à produção 40 horas por semana cada um. Ok? O agricultor consegue produzir 1 kg de batata em
10 horas, 1 kg de carne em 20 horas. O pecuarista consegue produzir 1 kg de batata em 8 horas e 1 kg de carne em 1 hora. Ok? Partindo desses dados de produção, de produtividade também, vamos traçar as curvas de fronteira da possibilidade de produção. O que são as fronteiras de possibilidade de produção do agricultor? São as infinitas opções de produção ou de mix de produção que ele pode ter entre dois pontos. Tá? Então vamos imaginar o seguinte. Ó. Se ele dedicar, então aqui está a produção dele, né? Ele consegue produzir 1 kg de batata em 10 horas e 1 kg de carne em 20 horas. Se ele dedicar 0 horas para a produção de carne, ele conseguirá produzir 4 kg de batata. Correto? Porque, aqui, esse é o ponto. 4 quilos, aqui está o eixo. O eixo X, 4 quilos de batatas. Se ele produzir 0 quilos de batata, ele vai conseguir produzir 2 quilos de carne. Esse ponto aqui. Bom, entre 4 quilos de batata, 0 quilos de carnes, 0 quilos de batata e 2 quilos de carne, quantas possibilidades de produção tem o agricultor? Infinitas. Correto? Então, entre essas infinitas, a curva de fronteira de possibilidade de produção, ela descreve as infinitas opções de produção, de mix de produção, à disposição do agricultor. Né? E essas infinitas possibilidades, elas estão descritas nesta reta que os senhores enxergam, aqui é onde eu acabei de borrar de vermelho. Ok? Então, vamos apagar aqui. Vamos imaginar que o agricultor... então vamos imaginar que o agricultor resolva dedicar são 20 horas para a batata e 20 horas para a carne. Qual é que vai ser a produção dele? Bom, 20 horas de batata, ele produz 1 kg de batata a cada 10 horas, ele vai conseguir produzir 2 kg de batata. Está aqui. Se ele pegar 20 horas e dedicar à produção de carne, como ele demora 20 horas para produzir 1 kg de carne, a produção de carne vai ser esse aqui. Então, o mix de produção semanal dele vai ser 1 kg de carne e 2 kg de batata. É esse ponto aqui. 1, 2. Certo? Se eu imaginar que não há comércio, agora não há comércio. O agricultor mora numa ilha, ele não tem contato com ninguém. Qual é que é o padrão de vida dele? Bom, ele vai conseguir comer por semana 1 kg de carne e 2 kg de batata. Esse é o padrão de vida determinado para o agricultor, dada a produtividade que ele tem. Entendemos? Estamos alinhados com isso? Facinho, né? Se não há comércio, o meu padrão de vida é determinado pela produção que eu consigo fazer. No caso aqui específico do agricultor, é 1 kg de carne, 2 kg de batata. Esse é o padrão de vida dele, esse é o nível de riqueza do agricultor. Certo? Esse é o nível de renda do agricultor. Riqueza, mas está errado. Esse é o nível de renda do agricultor. Agora vamos olhar a curva de possibilidade de produção do pecuarista. Como o pecuarista produz 1 kg, também vamos imaginar que o pecuarista dedique 20 e 20. 20 horas para produzir batata e 20 horas para produzir carne. Certo? Como ele produz 1 kg de batata em 8 horas, se ele dedicar 20 horas para produzir batata, ele vai produzir 2,5 kg de batata. Esse é o ponto dele, aqui. Se ele dedicar 20 horas para produzir carne, como ele produz carne em ele produz 1 kg de carne por hora, ele vai conseguir produzir em 20 horas 20 kg de carne. Então, a curva de possibilidade de produção do pecuarista é 22,5. Deixa eu melhorar. 22,5. Certo? Então, vale a mesma coisa para o pecuarista como vale para o agricultor. Sem comércio, esse é o padrão de vida do pecuarista. Ele consumirá, terá uma renda equivalente a 20 kg de carne e 2,5 kg de batata.
Certo? Então, olha só. Vamos apagar aqui tudo. Agricultor. 1 kg de carne, 2 kg de batata. Pecuarista. 20 kg de carne, 2,5 kg de batata. O pecuarista não é mais rico que o agricultor. Ele é muito mais rico que o agricultor. Ele tem uma renda muito maior que o agricultor. Só antes de nós continuar. Por que o pecuarista é mais rico que o agricultor? Porque a produtividade dele é maior. O pecuarista é mais eficiente na produção de carne que o agricultor e ele é mais eficiente na produção de batata que o agricultor. Portanto, o padrão de vida do pecuarista é melhor que o padrão de vida do agricultor. Sem comércio, o pecuarista será muito mais rico que o agricultor. Provavelmente com comércio também. Né? Mas aqui há uma verdade sobre a economia. O que determina a renda de uma nação é sua produtividade. Né? O que determina o padrão de vida de um país é sua produtividade. É o caso do pecuarista, né, que tem um nível de renda muito maior que do agricultor. Isso está aqui mostrado nas nossas curvas de possibilidade de produção. Esta aqui é do agricultor e esta aqui é do pecuarista. Certo? Observem. A distância de renda entre os dois e a distância da produtividade que os separa. E mais, o pecuarista é mais eficiente em produção de batata e ele é mais eficiente na produção de carne. Na produção de batata, o agricultor precisa de 10 horas e o pecuarista de 8 horas. Na produção de carne, o agricultor precisa de 20 horas e o pecuarista de 1 hora. Ou seja, o pecuarista tem vantagem absoluta, ele tem a vantagem absoluta em produzir batata e tem vantagem absoluta em produzir carne. Certo? 2 perguntas. Uma pergunta, vamos lá. Primeiro, é possível, em que situação o pecuarista e o agricultor fariam comércio? Como é que pode haver comércio entre os dois? Só numa única condição haverá comércio entre agricultor e pecuarista. Quando os dois ganharem. Quando o comércio for benéfico para os dois. Dito isto, nos parece óbvio que para o agricultor o comércio é extremamente benéfico, porque ele é um miserável em comparação com o pecuarista. Não é óbvio para vocês que o comércio para esse cara aqui tem muito mais chance de ser benéfico do que para o pecuarista? A grande dúvida que nós temos aqui é possível um arranjo entre 2 economias tão diferentes que propicie ganho e benefício mútuo para as duas? Né? Como se fosse aqui, sei lá, Estados Unidos e Congo. Me parece óbvio que é benéfico, não tem como não ser benéfico para o Congo comercializar com os Estados Unidos. A pergunta é, existe benefício aos Estados Unidos no comércio com o Congo? Dando um exemplo, pode ser Brasil, que também tem uma economia bastante distinta, né? Pode ser um outro, Indonésia, ou qualquer país miserável, em relação a um país muito rico. A resposta nos parece sempre óbvia. Para o pobre, não há pouco a perder e muito a ganhar. Para o rico, né, só seria diferente. Mas a pergunta é, existe possibilidade de arranjo que permita um benefício mútuo para os dois? Vamos lá. É possível um arranjo comercial que melhore a situação de ambos? Essa é a pergunta que eu fiz. Então, vamos imaginar a seguinte proposta. Eu sempre digo o seguinte, a proposta foi feita pelo pecuarista, porque como ele é mais produtivo, deve ser basicamente mais inteligente. Né? O pecuarista faz a seguinte proposta para o agricultor. Você só produz batatas. O pecuarista para o agricultor é o seguinte. Agricultor, só produz batatas. Certo? E eu vou trocar 1 kg de batata por 3 kg de carne. A taxa de troca vai ser 1 kg de batata por 3 kg de carne. Ok? Isso é uma proposta pecuarista. Ele diz, esquece, não produz carne, deixa que eu produzo carne. Tu só produz batata e eu vou te comprar 1 kg de batata por 3 kg de carne. O agricultor faz a conta na hora, né? Bom, eu vou produzir 4 kg de batata, vou vender uma para o pecuarista,
Vou consumir 3 kg de carne. Vou produzir 0 kg de carne, vou receber mais 3 kg de batata. Desculpa, eu vou produzir 0 kg de carne e vou receber 3 kg de carne em troca de 1 kg de batata. Né? Qual que vai ser a nova cesta de consumo do agricultor? 3 kg de batata, 3 kg de carne, perdão, que é o que ele trocou pela batata, mais 3 kg de batata que ele produziu. Ele produziu 4 kg, deu 1 kg para o pecuarista de batata em troca de 3 kg de carne. Resultado, o padrão de vida dele saltou de 1 kg de carne e 2 kg de batata para 3 kg de carne e 3 kg de batata. O padrão de vida não melhorou pouco, melhorou muito. Ele triplicou o consumo de carne e aumentou em 50% o consumo de batata. Cara, esse cara, o comércio para ele foi o melhor dos mundos. Muito bom. Porque, obviamente, ele era pobre, né? Então, para aumentar a renda através do comércio, isso foi facinho. Certo? Vamos olhar agora o pecuarista. O pecuarista volta lá para sua planilha de custos, né? Para sua planilha de produtividade. É o seguinte, decide produzir 24 kg de carne, 24 horas de carne e 16 horas de batata. Né? Como ele produz 1 kg de carne por hora, ele vai produzir 24 kg de carne. Né? Então ele vai dedicar 24 horas para produzir carne, produz 1 kg, a produtividade dele é 1 kg de carne por hora, ele vai produzir 24 kg de carne. Dos 24 kg de carne, 3 kg de carne, ele deu para o agricultor, em troca de 1 kg de batata. Ou seja, o consumo dele agora é 21 kg de carne. Né? Aí ele tem 16 horas de produção de batata. Como ele demora 8 horas para produzir 1 kg de batata, ele vai produzir 2 kg de batata. Mais 1 kg de batata que ele recebeu do agricultor, em troca de 3 kg de carne, agora ele tem 3 kg de batata. Antes do comércio, o padrão de consumo do agricultor era 20 kg de carne, 2,5 kg de batata. Depois do comércio é 21 kg de carne e 3 kg de batata. Nossa, o padrão de vida do pecuarista aumentou muito? Não, porque ele já era rico, mas aumentou. Mas melhorou. A nova cesta de consumo do pecuarista lhe dá a nova divisão de trabalho, que esse é o termo correto. A nova divisão do trabalho do pecuarista, que antes era 20 horas de carne e 20 horas de batata, aumentando um pouquinho o tempo de produção, né? A divisão, aumentando o esforço na carne e diminuindo um pouquinho o esforço de batata, resultou em um aumento no padrão de vida de alguém que já era rico. Então vejam bem, nós temos aqui uma proposta aonde há um benefício mútuo. O agricultor, o padrão de vida aumentou muito, e o pecuarista, o padrão de vida também aumentou. Mesmo que o pecuarista tenha vantagem absoluta na produção de batata e carne. Tá? Aqui nós temos aqui nós temos a produção, o consumo do agricultor era antes, né? 1 kg de carne, 2 kg de batata, saltou para 3 kg de carne e 3 kg de batata. Então esse aqui é o consumo do agricultor sem comércio. Isso aqui é o consumo do agricultor com comércio. Essa aqui é essa aqui é a fronteira da possibilidade de produção do pecuarista. Esse aqui é o consumo do pecuarista sem comércio. 20 kg de carne, 2,5 kg de batata. Esse aqui é o consumo do pecuarista com comércio. Tá? Você observe que tanto no caso do agricultor aqui, nesse ponto aqui, e no agricultor e do pecuarista aqui, o consumo dos dois transcendem a produção deles interna, a possibilidade de produção deles interna, mostrando factualmente o ganho do comércio para ambos. Né? Então, agora convido vocês para digamos assim, para uma reflexão. E ela está aqui. Ó. Veja bem, nós vimos como o comércio melhorou a situação de ambos, certo? Tanto do agricultor quanto do pecuarista. Mas nós não mudamos a quantidade de horas trabalhadas. Eu continuei trabalhando 40 horas por semana cada um. Nós não apresentamos nenhuma inovação tecnológica que aumentasse a produtividade. Como é possível, sem trabalhar mais, sem nenhuma inovação tecnológica que aumente a produtividade de um deles, ambos saírem ganhando
numa simples troca. Tá? Que foi o que aconteceu. Qual é a base que permitiu um ganho de padrão de vida de ambos, sendo que o pecuarista era mais produtivo que o agricultor em qualquer coisa? Tá? Aí agora nós vamos entender, então, como é que funciona a teoria da vantagem comparativa, certo? A teoria da vantagem comparativa funciona com base em custo de oportunidade, como a gente já viu, né? Então vamos entender aqui, ó. Vamos olhar, vamos pegar a carne. Quanto custa para o agricultor produzir 1 kg de carne? Bom, para produzir 1 kg de carne ele demanda 20 horas. Se eu produzo 1 kg de batata a cada 10 horas, né? Produzir 1 kg de carne, portanto, me custa 2 kg de batata. Correto? Porque a quantidade de batatas que eu abro mão para produzir 1 kg de carne. Né? No caso do pecuarista, produzir 1 kg de carne custa 125 gramas de batata. Observe que para o pecuarista produzir 1 kg de carne é muito mais barato, porque ele abre mão de muito menos batatas do que o agricultor. Então não tem sentido para o pecuarista. Desculpa, esquece, não ia usar um termo errado. Mas então, quem é que tem o menor custo-oportunidade da produção de carne? O pecuarista. Por isso que ele produz mais carne. Não é? Agora, quanto custa para o agricultor produzir 1 kg de batata? Bom, se ele produz 1 kg de batata a cada 10 horas e 1 kg de carne a cada 20 horas, para ele produzir 1 kg de batata, ele abre mão de meio quilo de carne. Já o agricultor, para produzir 1 kg de batata, ele abre mão de 8 kg de carne. Que é a quantidade de carnes que ele produz enquanto ele produz 1 kg de batata. Ou seja, é muito mais barato para o agricultor, quando eu olho sob a ótica do custo-oportunidade, produzir batata. O nome da mágica é vantagem comparativa. Quando o agricultor se especializou naquilo que ele tem o menor custo-oportunidade, nesse caso aqui, batatas, em detrimento de carne, e o pecuarista fez a mesma coisa, e eles dividiram o trabalho de uma maneira diferente, certo? O resultado prático foi que ambos ganharam. Vocês se lembram que no primeiro arranjo, cada um produzia 20 horas para cada um, né? 20 horas de carne, 20 horas de batata, tanto o agricultor quanto o pecuarista. Ou seja, eu tinha 40 horas dedicadas à produção de batata e 40 horas dedicadas à produção de carne. No arranjo agora, eu só tenho 24 horas dedicadas à produção de carne. E 56 horas dedicadas à produção de batata. 40 horas do agricultor e 16 horas do pecuarista. Ou seja, a nova divisão do trabalho proporcionou ganhos de padrão de vida para ambos. E esta hoje, digamos assim, é a maneira prática como o mundo divide trabalho. Né? Existe uma teoria de comércio internacional que nós não estamos vendo aqui, não estamos vendo nesse momento, que é um pouquinho mais complexa, que é a teoria de Heckscher-Holling. Né? E ela diz o seguinte, que o país se especializa na produção do fator de produção mais abundante e caro, e raro. Desculpa, mais abundante e barato. Né? Ela, de certa forma, é uma releitura do custo-oportunidade. Né? Por isso que, por exemplo, a China produz mão de obra intensiva, porque o fator de trabalho é abundante e eles se dedicam na produção de confecções, e isso eles são muito eficientes. O Brasil é terra abundante, por isso que nós somos extrativistas e vendemos commodities. A Europa, por exemplo, tem indústria farmacêutica, indústria aeroespacial, são os países ricos, capital abundante. Né? Então, quando eu olho sobre o comércio internacional, sob a ótica
da teoria da vantagem comparativa, ela tem muito mais sentido como as trocas e as divisões de trabalho funcionam no mundo, certo? Por isso que eu sou um fã, assim, ó, muito, para mim é uma teoria muito especial, a teoria da vantagem comparativa, porque ela explica com clareza a dinâmica das trocas internacionais, né, das teorias de comércio internacionais. Então, essa é a aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação, espero que vocês tenham compreendido. Né? Eu vou deixar aqui 2 videoaulas sobre de economia internacional para vocês fazerem uma revisão. Né? Não esqueçam aqui de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossas novas videoaulas. Divulgue o canal para os seus amigos. Né? E até a próxima videoaula. Espero que tenham gostado. Até lá!